bem-vindo, amigo ligado no Conversa que Rende, o podcast da McCloud. Claro, é a nossa conversa semanal sobre os principais assuntos do mercado financeiro, informação, debate, opinião. Tem tudo para você entender os desafios do mundo dos investimentos, ainda mais nesse momento de crise, de muita dificuldade. A gente vai trazer informação de qualidade para você fazer investimentos mais inteligentes. E hoje temos um convidado especial. Primeiro eu vou convocar minha turma aqui, João Gabriel Schlitter, Caio César, o Aníbal Stanek e a Ana Laura Lins, o nosso time McCloud. Todo mundo participando, começando com as damas. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, equipe. Boa noite, convidado. Boa noite a vocês aí que nos escutam. Um grande prazer estar aqui participando com esse time de qualidade, com uma expertise de qualidade. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Legal demais. A Ana tem uma experiência grande no mercado, já esteve aí no varejo, fundadora da AL7 Consulting e é sócia hoje da nossa McCloud Partner, está lá em São Paulo, a nossa COO da operação da McCloud em São Paulo, está comandando as operações lá na maior cidade do país. Muito bem, João, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, Rafa? Como é que vai? Beleza. Caio César, nosso head de câmbio, tudo bem, Caio? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E o nosso Aníbal Stanek, chefe da consultoria da McCloud, tudo bem, Aníbal? Beleza, Rafa. Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, o nosso convidado é um cara, sem dúvida nenhuma, muito especial. Está no mercado financeiro há muito tempo. Ele é um dos gestores da Tagus. Tudo bem? Regis Abreu, participando com a gente hoje. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Bacana demais. Eu, daqui a pouquinho, traço aqui o currículo do Regis. Vamos direto aos assuntos e a gente acha que o mercado, mais uma vez, fechando no negativo, né? Tivemos, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores, mais uma vez, em queda, né? O dólar americano em alta e muita incerteza na economia. Eu já vou perguntar para o Regis como tem sido lidar com esse mercado ainda bastante volátil, hein, Regis? O Rafa, essa é uma crise muito severa, né, que ganhou contornos mais dramáticos ao longo dos últimos dias. Essa crise tem uma particularidade que é diferente de crises anteriores, que as grandes crises que nós nos lembramos, pegar a crise dos países soberanos europeus periféricos, que foi a crise que teve o nome de PIGS, que pegou Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia. Essa crise de 2011, 2012 afetou as dívidas soberanas dos periféricos europeus. Depois, mais para trás, você teve a crise de 2008, conhecida como Grande Crise Financeira Internacional, que pegou essencialmente os bancos americanos, alguns até quebraram e acabou se espalhando para bancos ao redor do mundo, inclusive deixando vítimas até aqui no Brasil. Mas essa crise agora é diferente, que ela vem de fora do sistema financeiro para dentro. Então, o ataque é um ataque assim, de difícil previsibilidade, porque tem uma origem numa questão de saúde, né? Então, o sistema financeiro nunca viveu isso. Normalmente, as grandes crises eram atacadas com protocolos financeiros conhecidos, da liquidez, juros e ajuste de câmbio. Dessa vez agora não, é uma crise que tem um vírus, esse vírus tem um ciclo biológico, afeta todos os países com o mesmo tipo de desenho, apesar de tempos diferentes, porque cada um tem o seu momento exato de contaminação, só que a maneira de combater o vírus é desligar a economia. E aí, quer dizer, a gente vai ler sobre isso nos próximos 200 anos, certamente vai ser um experimento raríssimo e com um enorme aprendizado, mas como é que é o reflexo de você desligar a economia, botar em coma por 2 ou 3 meses e o que sai do lado de lá depois? As companhias aéreas que não levantaram, os restaurantes que não abriram, os comércios que tiveram que dispensar funcionários. Então, vem um aprendizado grande pela frente, uma crise bem contundente. Ô, Regis, você é um cara super experiente, né? 25 anos em gestão, foi head aí da portfólio de ações de crédito lá da Bozano, CIO da Mercato, CIO do Santander Brasil Asset, enfim, você esteve em várias casas, né? Em várias assets. Você agora na Tagus sente uma diferença de encarar o mercado com uma crise tão grande? Tem alguma diferença para alguém com tanta experiência passar por uma crise como essa hoje em uma gestora? Essa pergunta é boa, pelo seguinte, realmente desde o início, quando eu era muito jovem, ainda começando no banco, usando o Simonsen, ali eu vi a crise da Ásia em 97, depois a crise da Rússia em 98, depois a crise do Brasil com a desvalorização do real em 99, aí
Eu comprei minha participação no mercado, vi a entrada do Lula em 2002, que foi um ambiente muito tumultuado, a entrada do Lula com ameaças, inclusive, de default da dívida brasileira, que virou a carta ao povo brasileiro, que chamou o Meirelles para ser presidente do Banco Central e conseguiu se organizar numa agenda econômica muito melhor do que se imaginava, do que seria o que o PT era de esperar que o PT fizesse. Então, já vi realmente muita coisa e essas crises, muitas delas muito severas, até mais severas do que essa, porque eram crises que afetavam o tecido econômico de uma maneira muito profunda. Quando a gente pensa nesse episódio do Lula, quase sempre o receituário era padrão, que era o ambiente cambial no Brasil era muito instável, então até as reservas cambiais que hoje protegem o Brasil foram constituídas durante o primeiro mandato do Lula sob gestão do Meirelles, mas até então o quadro padrão do Brasil era estressava, o dólar subia porque o dinheiro estrangeiro ia embora, o dólar subia, fazia a inflação ficar muito pressionada, a inflação pressionada, a resposta imediata era choque de juro com economias que ficavam rapidamente frias, criavam um ambiente de endividamento espiral nas empresas e várias empresas que quebravam. Que empresas são essas quando a gente está falando? A gente não vai para trás, vai falar de empresas grandes, vai falar ao longo dessa trajetória aí, empresas como o MAP, Arapuã, do setor de varejo, vai falar de alguns bancos que quebraram no caminho, como Marca e Fonte Sindan, vai falar mais recentemente, na crise de 2008, Unibanco, que foi compulsoriamente absorvido pelo Itaú, e os problemas sérios de crédito que Sadi e Perdigão enfrentaram. Então, o tecido econômico ficava muito danificado. Dessa vez, agora, uma coisa engraçada, porque como não há um problema de crédito, e você perguntou o que mudou de lá para cá, naquela época a economia brasileira era muito frágil, né? Uma economia que, como eu falei, não tinha reserva cambial, o sistema bancário, quase toda a crise deixava um banco como cadáver. Dessa vez agora não, o sistema bancário brasileiro é muito sólido, nenhum de nós aqui tem dúvidas sobre a qualidade e a saúde de bancos como o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, ninguém aqui, BTG Pactual, ninguém tem dúvida, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil enfrenta uma crise pela primeira vez na história com um volume absurdo de reservas cambiais, coisa na casa dos 350 bilhões de dólares, que traduzido para reais dá um volume monstruoso, quase aí 30% do PIB. Então o Brasil ele entra nessa crise com o sistema bancário muito sólido, com um volume de reserva muito alto, e é a primeira vez nessas crises todas que eu mencionei, pegando desde a crise da Ásia, lá em 97, que durante a crise as previsões de inflação caem, mesmo com o dólar saindo de 3 alto para 5,30, como bateu hoje. Então, tem contornos diferentes que a conclusão do meu ponto aqui é que me parece que o Brasil está muito mais preparado para enfrentar uma crise como essa agora do que teve no passado. Então, se eu pergunto em relação à minha experiência, o meu medo na época sempre era o crédito. E como falei para vocês, sempre sobravam cadáveres boiando na travessia da crise, e não eram cadáveres modestos. Estamos falando aqui de Aracruz, Sadia, Perdigão, entre outros, né? Então, dessa vez agora, talvez não sobe nenhum cadáver. Vai ser um choque de demanda, né? Um choque negativo, a demanda vai desaparecer, como é o caso. Estamos nós aqui nos falando nesse encerramento de semana, cada um no seu home office, cada um na sua casa. Muitas pessoas estão trabalhando remotamente, mas as pessoas estão trabalhando. E hoje, como você colocou nisso a conversa sobre as tecnologias de comunicação à distância, a pessoa hoje de casa, ela faz videoconferência, ela liga, ela opera, ela tem as cotações online, ela fala com o cliente, ela atende o cliente, ela consegue boletar tudo que ela precisar. Então, a minha conclusão é que o Brasil, acho que ele chega mais bem preparado assim, nessa crise por conta de todo esse ambiente que eu falei, né? Está com mais reserva, o sistema bancário é muito sadio, os mercados financeiros se desenvolveram muito, a própria McCloud é um exemplo disso. Hoje o sistema de advisors, de aconselhamento, o sistema de agentes autônomos tem equipes especializadas, tem gente especializada em nichos específicos, tem gente com alto grau de aconselhamento para cliente de varejo, coisa que não existia antes. Nas crises anteriores, o cara ia ligar para um gerente da Caixa Econômica para perguntar o que ele fazia no ambiente de crise. Você tem toda a razão, né? Essa é uma crise diferente, né? É uma crise com uma variável exógena, é uma crise sanitária, uma crise de saúde. Então, tem realmente esse componente da imprevisibilidade, né? Se fosse uma crise, como você falou, de crédito, acho que todo mundo já estaria mais ou menos prevendo o cenário. A gente teve, infelizmente, ultrapassada a barreira do 1 milhão de infectados, né? Mais de 52 mil mortes, e mesmo com os pacotes econômicos, aí eu já coloco nessa conversa o Aníbal, o Caio, quem quiser pegar essa bomba, o próprio João, a Aninha também, quem é que vai realmente conseguir sair dessa crise
um pouco mais preparado? A gente sabe que a China começou primeiro na crise, mas talvez passe por uma nova onda, né? O que a gente já pode começar a perceber que talvez saia dessa crise um pouquinho mais fortalecido em relação aos outros competidores globais? Quem pega essa aí? Bom, queria primeiro agradecer a aula de História Econômica que o nosso querido Regis deu agora. Sensacional, né? Sensacional. Mas eu tenho para mim que, como eu falei no último podcast, uma preocupação que eu tenho é que o Brasil vinha enfrentando um problema fiscal grave nos últimos anos, que estava resolvendo, né? A princípio estava resolvendo com o teto de gastos, a reforma da Previdência, etc. E agora se viu forçado a gastar um pouco mais do que pode, né? A gente sabe que essas medidas são necessárias, mas eu vejo talvez o Brasil num momento um pouco mais delicado, por mais que viesse num ciclo econômico mais favorável do que os outros, nesse momento. Os Estados Unidos, a gente sabe que tem bala na agulha suficiente, apesar de hoje ser o epicentro da situação toda, eu acredito que tenha uma condição melhor para sair disso mais rápido, né? Com relação aos pacotes, os números assustam, né? São pacotes de trilhão em trilhão, mas acho que vai muito depender de quanto tempo vai durar essa situação toda, né? A gente sabe que o dinheiro uma hora acaba, né? Mas eu tenho fé de que isso vai se resolver pelo menos nos próximos meses. Essa é a minha percepção, pelo menos. Ô, Ana, como é que você está avaliando o Ibovespa oscilando tanto, né? Hoje chegou a perder o piso aí dos 70 mil, já tinha ultrapassado também essa barreira, mas voltou, né? A queda chegou a 5% hoje e acabou fechando em 3,76. Como é que você está vendo as oscilações desse Ibovespa tão louco, né? No último mês e nas últimas semanas? Rafa, na realidade, eu estou vendo, acho que como todos os investidores, todo o povo brasileiro, né? É um momento de muita incerteza, não estamos visualizando o fundo do poço em nenhum momento, não sabemos até onde vai e até onde pode chegar. No entanto, pegando um gancho até do que o Regis falou, até devido ao ciclo de educação financeira que o país passou durante um período muito grande, no ano passado e o começo desse ano, nós temos hoje muitos investidores que estão bem conscientes, né? Então, hoje, nós que estamos na ponta, direto com os grandes investidores, utilizando até mesmo aí com a equipe, com o Aníbal, com a parte de consultoria, os nossos investidores eles estão extremamente confortáveis porque foi feito da maneira correta, foi alocado os recursos de uma maneira correta, que isso é o mais importante, né? Então, saber das oscilações, eu vou usar aqui a palavra do meu grande amigo, Rafi Figueiredo, da Eleven, né? É um momento de manter a calma, é um momento de grande incerteza, a gente não sabe para onde pode ir, até onde pode cair, mas cada recurso na sua caixinha, eu acredito que seja a melhor receita, para que você esteja realmente bem direcionado. Tá aí o que eu sempre digo e bato muito na tecla. Ter um consultor de alto nível, não entregando rentabilidade, mas fazendo constantemente uma análise de ativos, faz total diferença numa gestão de carteira, numa gestão de patrimônio. Então, é muito isso. Eu acredito que o brasileiro, o investidor brasileiro, até saiu um dado no Valor Econômico essa semana, onde março realmente teve uma fuga muito grande de investidores estrangeiros. No entanto, pessoa física ficou ali, resiliente, né? Isso é muito importante para a gente. Isso é um dado que realmente nós brasileiros, nós investidores brasileiros, merecemos aí os parabéns, né? É um comportamento diferente do que tinha anteriormente no mercado. É um pouco aquilo que o Regis comentou, né? Que hoje em dia a gente tem um mercado financeiro mais fortalecido, até pela aparição, né, pelo surgimento de empresas sólidas nesse mercado de fundos de investimento, no mercado financeiro, como a própria MacLeod e outras companhias. Agora, Caio, o dólar não tem jeito, né? O menino danado, já bateu 5,30, enfim, claro, no mundo inteiro está tendo uma valorização muito grande, a despeito dos números econômicos dos Estados Unidos serem ainda ruins, né? Aliás, piores do que aqueles que se imaginavam. Por exemplo, se imaginava o último NFP, né? O Non-Farm Payroll, se imaginava 100 mil empregos, foi mais de 700, né?
enfim, o dólar continua numa carreira desabalada, né? Eu acho que a frase que o Paulo Guedes falou é a grande verdade. Assim, o dólar encontrou, as moedas, na verdade, encontraram um novo normal, né? Então, a gente não está mais pensando nas cotações como a gente pensava antigamente. E também não existe nenhum limite. O Banco Central, ele até agora não impôs um limite, ele não fixou um teto, ele simplesmente tem suavizado movimentos de mercado, tem acalmado o mercado da forma que ele pode fazer. Como o Regis falou, ter tanta reserva faz muita diferença, porque assim, ele pode dar sinais positivos para o mercado que ele tem, bala na agulha para poder suavizar os movimentos, mas é aquilo, né? A gente está vivendo um novo momento, uma crise diferente das outras, então não tem muito como esperar um movimento de dólar parecido. E, João, eu queria saber de você como é que você avalia a reação que o governo brasileiro vem tendo, né? Essa semana foi muito importante, algumas respostas começaram a ser dadas, respostas que eram muito aguardadas, não só pelo mercado financeiro, mas também, claro, por quem mais está sofrendo nessa crise, né? Realmente, o mercado informal, os trabalhadores de carteira assinada, muitas demissões já passaram a acontecer. Como é que você avaliou as medidas econômicas do governo? O governo tem usado de todas as suas armas para tentar evitar uma demissão em massa, né? Principalmente que, dada a composição do PIB, que é 2/3 de trabalho informal, esse período que a gente está fechado, confinado em casa, as famílias estão perdendo muita renda e podem se colocar gerar um agravamento da miséria da população de uma forma extrema. Então, assim, são medidas necessárias que, de forma a aliviar todo esse possível choque aí que possa ter de demanda ainda maior causado pela redução do consumo e redução da renda, né? Bom, eu queria saber do Regis, é uma pergunta de $1 milhão, né? Qual seria, Regis, a equação entre a proteção e as oportunidades? A gente teve os fundos cambiais liderando aí no mês de março, claro, tiveram altas no galope que o dólar deu nessa subida, a crise do petróleo. As small caps, os fundos relacionados e posicionados em small caps sofreram muito. Vocês já conseguiram encontrar aí na Tagus quais vão ser as oportunidades e de que maneira se proteger? O Rafa, essa crise, primeiro é o seguinte, a questão da proteção ela é um ponto bom, mas o ideal era falar de proteção lá atrás, antes da crise explodir como explodiu, né? Porque hoje a proteção é caríssima. Qualquer caminho de proteção que você pense em fazer, comprar uma opção de venda, comprar algum tipo de seguro, tal, são custos absurdos, porque o preço do seguro está absurdo, uma vez que a sinistralidade já aconteceu. Então, acho que é difícil. Agora, muito mais do que seguros, é uma calibragem de tamanho de acordo com o perfil e com o estômago de cada cliente, cada investidor que vocês têm. Mas o que eu chamaria a atenção sobre oportunidades que a relação de vocês com o cliente de vocês é uma relação de oferecer bons conselhos para que o cara ganhe dinheiro e faça bons investimentos. Então, partindo desse ponto, essa é uma crise. Como qualquer outra crise, ela tem início, meio e fim. Só o que a gente falou no início, fazendo um paralelo e comparando com crises passadas e vendo o que aconteceu quando a crise tinha origem no crédito, quando a crise tinha mais origem financeira do que econômica, essa crise agora a origem é mais econômica do que financeira, a questão toda é, pela natureza viral dessa crise, como o componente dela é biológica e, portanto, ela segue um certo ritmo, um desenho que é idêntico em qualquer economia que ela afeta, ela contagia as pessoas, cria aquela base de infectados, aquela base de infectados você tem os casos graves, dos casos graves você tem quem demanda UTI, de quem demanda UTI você tem os caras que vão morrer. Então, abstraindo aqui uma coisa que é muito delicada para a gente comentar, que é o drama humano, o aspecto humanitário disso, que é triste falar sobre morte, mas indo para o aspecto econômico, esse processo ele é igual na Espanha, no Brasil, no Peru, no México e nos Estados Unidos. É contagiada, a base contagiada tem os casos graves, a demanda por UTI, da demanda por UTI sai um certo número de mortos. Por que eu estou comentando isso? Porque alguns países já estão na descendente. A China já saiu, a Coreia já saiu, a Itália está começando a descer, a Espanha está na inflexão, os Estados Unidos está na aceleração e o Brasil está na aceleração um pouco mais atrasada, mas o desenho vai ser igual. Por que eu estou comentando esse ponto? Porque, no final das contas, esta crise em particular, diferentemente das que eu mencionei anteriormente, falei da crise de 2008, falei da desvalorização cambial de 99, falei da crise dos países periféricos europeus, aquelas crises você não sabia quando ela acabava.
Você não sabia, bom, isso aí vai resolver, vai salvar o banco? Quantos bancos precisa salvar? Qual banco eu vou juntar com qual? E como é que eu vou injetar liquidez no sistema para o crédito voltar a fluir? Dessa vez agora, a única certeza que nós temos sobre isso é, quando chegarmos em junho, o coronavírus não vai ser mais manchete do jornal. Isso é uma certeza, matemática e biológica. Agora, a questão é, a que preço e com que condição de travessia nós chegaremos lá? Então, essa é a discussão. A minha impressão é, essa é uma crise como outras crises, tem início, meio e fim. Então, não sei se a gente está no fundo do poço, não sei se vai cair mais, mas os preços dos ativos que a gente pode comprar neste atual ambiente de crise já são oportunidades que talvez seja a oportunidade única na vida daquele investidor. Para sair um pouco do mercado de ações, que é o ponto central de atenção de interesse de vocês e dos clientes, mas para pegar o crédito que fica mais evidente, o crédito, o impacto fica mais grotesco, eu vendi nessa semana CDB do Banco Safra, CDB não, letra financeira, a 220 do CDI. Hoje foi negociada a letra financeira do Bradesco a 190 do CDI. Prêmios como esse não existem. Esses prêmios, assim, não tem nenhuma relação, nenhum fundamento com a qualidade de crédito daqueles ativos. É evidente que a condição financeira do balanço do Bradesco ou do Safra não saiu de 108, 110, 115 para 200 em um mês. É evidente que não. Eles têm muita receita recorrente, são bancos enormes, o acesso a capital deles é quase ilimitado, o custo de funding deles é baixíssimo e seguirá baixo. E se a Selic cair, vai custar menos ainda para o banco se financiar. Mas só para dar para vocês a dimensão do estrago que foi feito em preços, onde no crédito, se você for olhar o mercado de bonds, por exemplo, só para citar um exemplo que é bem grotesco também, o bond do Banco do Brasil, que negociava a mais ou menos 104 do valor de face, ou seja, 4% acima do valor par, caiu para 68,70. Tem 30% de desconto para alguém comprar uma dívida de um banco chamado Banco do Brasil. Então, são coisas que não são razoáveis. A gente não está no terreno da razoabilidade, a gente está no terreno emocional, onde as coisas não estão acontecendo com uma certa correspondência matemática, com fundamentos, balanços, evolução de margem, evolução de lucro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um movimento totalmente emocional, que é eu vendo o que eu tenho, eu saio a qualquer preço, a única coisa que me interessa é ter caixa, de preferência caixa em dólar. E aí fala assim, bom, mas se o movimento é eu saio de tudo a qualquer preço, eu só quero caixa, de preferência caixa em dólar, como é que eu faço a conta do resto? Não tem conta. É o que está acontecendo. Então a gente vê essas especificações lunáticas, sem nenhum cabimento, que, evidentemente, daqui a 2, 3, 4 meses, elas vão voltar a ter alguma matemática, elas vão voltar a ter alguma correspondência com os fundamentos que hoje, na minha opinião, não tem. Regis, eu vou aproveitar até aqui para te fazer uma pergunta. Isso que você está colocando, muito sabiamente, realmente leva o investidor a olhar para duas pontas, né? Uma é realmente o preço da ação e a outra é realmente o valor da ação, né? O preço está muito baixo e o valor da empresa não se perdeu, correto? Ana, você já respondeu a própria pergunta e é perfeita a sua colocação. Há uma enorme diferença entre preço e valor. Pensa o seu apartamento. Se tiver um assalto no apartamento que você mora, na portaria, e você for obrigado a negociar uma boleta do seu apartamento naquele dia, talvez você vai ter que vender ele com 70%, 80% de desconto, que se tivesse que sair aquela boleta naquele dia, talvez aquilo fosse a realidade. Só que não é a realidade do valor daquele bem, nem é como você acredita que é o valor daquele ativo que você tem. Então, hoje, a gente está vivendo um pouco isso. Pensa nessa hipótese que alguém, por alguma razão qualquer de saúde, que até é o caso. Estamos vivendo uma crise de saúde, certas pessoas estão com seus parentes hospitalizados, loucas de fazer caixa a qualquer preço. Então, esse exemplo do apartamento, se a pessoa quer vender o apartamento no dia que teve um arrastão naquela portaria, o valor do bem tende a zero. Só que aqui o preço do bem tende a zero. O valor não. O valor é o valor intrínseco do ativo. Então a gente está vendo isso. Quando eu dou esses exemplos para vocês no crédito, que em ação vai ficar sempre aquela discussão. Fala, pô, mas e se o lockdown durar 6 meses? E se os caras não consumirem mais nada? O cara quiser ficar dentro de casa com medo da crise de violência, crise social que pode eclodir? É mais difícil você pensar uma evolução de renda variável com fluxos futuros, porque os lucros podem variar muito, as margens podem variar muito. Mas no crédito, qual é a chance do Banco do Brasil não pagar alguma dívida que ele tenha de hoje até o final do ano? É zero. E se alguém achar que existe risco do Banco do Brasil não pagar alguma dívida, essa pessoa não deveria ter R$1 num fundo DI ou num título público. Porque o ente controlador do Banco do Brasil é exatamente o mesmo caixa que paga a dívida do Banco do Brasil.
é o mesmo que paga a LFT, é o mesmo que paga a NTNB, é o mesmo caixa do mesmo tesouro. Então, é o anedótico de como é que as coisas estão assim, descoladas dos seus fundamentos. Exato. Tá aí o próprio exemplo da própria Petro, né? A gente sabe aí que tem outras notícias que impactam diretamente no preço da ação. No entanto, pegar a empresa e falar que ela desvalorizou 50%, 60%, para mim é totalmente discrepante. É verdade, eu concordo com isso. A Petro tem um caso mais particular, porque a gente viveu uma situação, a gente está vivendo um mundo tão assim, surreal, a gente está vendo uma situação tão atípica que, além de ter tido o evento coronavírus, que por si só é uma crise surpreendente, de dimensões absurdas, com uma essência difícil de avaliar e de analisar, mas não bastasse a complexidade disso, no meio da crise do coronavírus surge uma microcrise do petróleo. Uma briga da Rússia com a Arábia Saudita para disputar quem bota o preço mais baixo da commodity energética mais importante que existe no mundo. Então, é a que hora para brigar, brigar, né, Regis? Tanto momento para brigar agora, meu Que filho. Loucura! Mas eu gosto muito crise de dar dentro da crise. Eu gosto muito de dar esses exemplos, porque, querendo ou não, o novo investidor, o investidor pessoa física, realmente tem como referência as grandes empresas, né? E a Petro, a Vale, Bradesco, realmente estão ali, tem sempre um espacinho na alocação de longo prazo dos investidores, né? E realmente eu sempre coloco dessa maneira, mas uma briga no meio do caminho aí realmente complicou um pouco mais. Mas agora, só para você ter um gancho assim para comentar com seus clientes, só para trazer um pouquinho de números e cores aqui sobre as coisas, quando você pensa um banco como o Banco do Brasil, que a gente falou do bond, mas se for olhar o caso da ação, a ação do Banco do Brasil hoje está negociando perto de 60% do valor patrimonial. Ou seja, você compra a ação do Banco do Brasil a um valor muito inferior ao capital que foi aportado ao longo do tempo pelos acionistas, inclusive o Tesouro Nacional ali. Então, eles aportaram muito mais capital do que o valor que você compra hoje à vista, o capital ali instalado. Esse é um ponto. Assumindo que o lucro dele não vai mudar muito, digamos que ele dê um retorno parecido com o que ele deu no ano passado, que não deve ser tão diferente, não. Se ele der 18% de retorno, como você está pagando 60% por